Boa tarde para todos. Muito obrigado por terem vindo à nossa palestra. Agradecemos em primeiro lugar a família Caffarello, que nos trouxe de tão longe e nos hospedou com tanta dedicação, tanto empenho, alugaram um apartamento para a gente para 2 semanas, levaram a gente para Pedra Azul, para um monte de lugares. Agradeço do fundo do coração, família Caffarello, o que vocês fizeram, nunca vimos antes. E agradeço também ao Marcos Vinícius e a todos aqueles que apoiaram a nossa instituição desde que entramos para desbravar a nossa sede. O lugar era insalubre, desabando, e no mérito de vocês, graças a Deus, hoje temos uma escola tão linda assim, ensinando a Torá para todos os lugares de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje quer mostrar um pouquinho o público? Mostra todo mundo, agora vocês vão ver, porque depois vai ficar gravado, para vocês poderem mostrar. Vai passar. Aí vocês vão poder... que legal. Tá bom? Muito bom, parabéns. Agora você coloca a sua cadeira aqui. Tá bom, mas aí se me pega só do nariz para cima também não fica bom. Você tem que ver aqui. Vamos em frente. O nosso assunto de hoje são os 13 princípios da fé judaica. Por que a fé judaica precisa de 13 princípios? E o Rambam foi um grande tzadik, um grande rabino, maior dos maiores. Dizem que tem um provérbio judaico que de Moshe até Moshe não surgiu ninguém como Moshe. Desde Moshe Rabbeinu até o Rambam, não surgiu alguém tão grande. É um provérbio judaico. Porque o Rambam se chamava Moshe também? Sim, Moshe ben Maimon. E eles, na biografia que ele escreve sobre si próprio, ele escreve Moshe ben Maimon na Sefaradi. Ele era da Espanha e precisou fugir da Espanha, foi para o norte da África, depois ele se tornou médico do califa do Egito. Deixa que eu segura para falar, porque senão todo mundo vai ver a gente do pescoço para baixo. Então, não pode deixar. Então, agora todo mundo que não pôde vir pessoalmente, muito obrigado por estar participando da nossa live. Muito obrigado. E está aqui a Rivka, que em todas as aulas sempre traz para a gente um copo de água, vários, né? Não um só. Lechaim, Etzluch, Gezint, Panus, Senaches, muito sucesso, muita saúde, muita dinheiro, muitas felicidades para todos. Amém. O Rambam, ele foi um grande rabino, assim, um gaon, gênio verdadeiro. E ele definiu a religião judaica em 13 princípios. Ou seja, se a pessoa fala, eu gosto de judaísmo, o que você gosta? Você gosta de culinária judaica? Você gosta de folclore judaico? Você gosta do quê? Então, se você fala que você gosta de judaísmo, o judaísmo tem 13 princípios. Se está faltando um desses princípios, já não é mais judaísmo. Pode ser que é folclore judaico. Tem muitas sinagogas que a gente chama elas de templo humanista com folclore judaico. Você chega lá de judaísmo, não tem nada, tem folclore judaico, tem até a bandeira de Israel, tem até, mas, novamente, sionismo não é religião judaica. Bandeira de Israel não é religião judaica. O que é a religião judaica? A religião judaica são esses 13 princípios da fé judaica que o Rambam traz para a gente. O primeiro princípio é que nós temos que acreditar com fé perfeita que Hashem, que Ele é o nosso Criador, Ele é um só. Na época antiga tinham pessoas que rezavam só para o sol, eram monoteístas, só para o sol, só para a lua, só para uma estátua de um peixe. Monoteísta, ele tem um Deus só. Então, o que vem a ser essa frase que Deus é um, ou seja, eles somente
vamos dizer assim, numa linguagem explicar bem explicadinho, quando você fala que Deus é um, quer dizer que Deus é infinito. Quer dizer que Deus está no banheiro, quer dizer que Deus está na macumba, na umbanda, na igreja, na mesquita, como se fala, onde tem os bandidos, lá na prisão. Deus está em todo lugar. Então, se Deus está em todo lugar, aí Deus é um. Se você fala, Deus está quase em todo lugar, no banheiro não tem Deus, na macumba não tem Deus, na igreja não tem Deus, aí já tem dois. Já tem Deus e o banheiro. Já tem Deus e a macumba. Então, para Deus ser um, ele tem que estar em todos os lugares. Então, Deus está aqui também, Deus está em todo lugar. E como pode ser que Deus está no banheiro também, se é proibido para a gente pensar em Deus dentro do banheiro? E aí nós entramos numa definição que é chamada de Dat Elyon e Dat Tarton. É nós em relação a Deus, Deus em relação a nós. Nós em relação a Deus, Ele está cuidando da gente em qualquer lugar. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Diz o Baal Shem Tov, imagina um casal com 100 anos de idade, que eles tiveram a primeira criança deles, o amor que eles teriam por essa criança ainda não é nada relativo ao amor que Deus tem por cada um de nós. Então, Deus é a essência do bem, Ele está cuidando de você em qualquer lugar. Agora, em relação a nós, existe a ocultação divina. Ou seja, Deus para nós, Ele não está no banheiro. Deus para nós não está na igreja. Deus para nós não está na macumba. Deus para nós não está em nenhuma idolatria. Por quê? Porque a revelação divina nesses lugares, ela é tão oculta, mas tão oculta, que em relação a nós, é como se não tivesse Deus. Em relação a Deus, Ele está lá, Ele não faz nenhuma diferença. Mas em relação a nós, existe uma ocultação. Então, o primeiro princípio da fé judaica é que nós vamos falar que nós acreditamos com fé perfeita que Deus ele é o Criador de todas as criaturas, Ele dirige todas as criaturas e somente Ele fez, faz e fará tudo. E aqui a gente vai entrar na diferença entre o ponto de vista judaico da criação do mundo e o ponto de vista de todos os povos do mundo. Os povos do mundo, eles comparam a criação do céu e da terra com um artesão que fez o artesanato. Depois que o artesão fez o artesanato, aí já não tem mais, não precisamos mais dele. Ele pode morrer, ele pode, agora deu certo, ele pode, eu pergunto para vocês estão vendo essa cadeira? A pessoa que fez essa cadeira está vivo ou não está? Não faz diferença. Não faz diferença. Depois que ele fez a cadeira continua existindo, não precisa mais dele. Então, todos os povos, as religiões, eles comparam a criação do céu e da terra com o artesão que fez o artesanato. Como no cristianismo, eles falam que Deus estava no céu e não sabia o que estava acontecendo na terra. Depois ele desceu para a terra, o céu ficou sem Deus, os anjos fizeram a festa lá. Depois mataram ele, aí ficou sem Deus no céu, sem Deus na terra. 3 dias não precisou de Deus, não fez a mínima diferença. Depois ele voltou para o céu, já não estava mais na terra. Quer dizer, na concepção dos povos do mundo, Deus criou o mundo já existe por si só, não precisa mais de Deus. Na visão judaica, não. Vocês estão vendo essa luz acesa? Todo o tempo que a luz está acesa, aí ela está aqui, vocês estão vendo a luz. Então, o nosso mundo é uma projeção. De acordo com a visão judaica, todo o tempo Deus continua criando o mundo a cada instante. Os 10 pronunciamentos divinos que fazem o mundo existir, se em um instante Deus tira essas letras divinas que estão fazendo o mundo existir, o mundo deixa de existir.
É como se, quando Deus falou os 10 pronunciamentos, eles estão ligados lá em cima a um fenômeno, a um assunto cabalístico que é chamado de 10 sefirot. Os 10 pronunciamentos divinos, os 10 mandamentos, eles estão ligados às 10 sefirot lá em cima. Então essas 10 sefirot, elas estão emanando a vitalidade do mundo. Então todo o tempo que Deus está fazendo o mundo continua existindo. Então imagina uma pessoa que ele está fazendo alguma coisa. Ontem as mulheres fizeram halot, estava muito legal, e a Rifki, ela fez uns biscoitos. Enquanto ela está fazendo, ela vai dando a forma que ela quer. Então Deus, sendo que Deus está recriando o mundo a cada instante, Ele também está dirigindo o mundo. Ele também está dando ao mundo a forma que Ele quer. E aí nós podemos perguntar, como pode ser que Deus está dirigindo o mundo? Se perguntasse para mim, eu faria melhor. Olha o balagana e olha a confusão que está. Como pode ser que Deus está dirigindo o mundo? E aí nós vamos já para um assunto mais profundo. Por que Deus dirige o mundo dessa forma e não de outra forma? Aí isso entra já no assunto de Torá oculta, no assunto de reencarnações anteriores. Aí a pessoa boa está sofrendo, a pessoa ruim está tendo muito sucesso, e já tem a ver com reencarnações anteriores. E aí, se a gente soubesse exatamente, é como alguém vendo uma foto, vou falar para vocês assim, um exemplo que o próprio Rebbe deu. Ele falou assim, imagina 2 pessoas vêm do meio da selva e um deles desmaia e a ambulância leva ele para o centro cirúrgico e o amigo vai correndo atrás até o centro cirúrgico. E lá no centro cirúrgico ele vê 10 mascarados cortar o amigo dele e cortar um pedaço. Ele está pensando que é uma tribo de canibais que estão comendo o amigo dele, mas na verdade estão salvando a vida dele. O que a gente vê nesse mundo é que pessoas boas sofrem, pessoas ruins têm muito sucesso, às vezes está ligado diretamente à reencarnação anterior. Pessoa ruim, na reencarnação anterior, ele nasceu agora como uma pessoa boa, e ele está pagando essa pendência da reencarnação anterior. Então está parecendo que Deus não está dirigindo o mundo da maneira correta. Mas o que está acontecendo é um tratamento, é uma cirurgia. O nosso mundo, junto com isso, que ele é uma corrida de obstáculos, e quanto maiores os obstáculos, maior a recompensa por ter pulado eles, ultrapassado eles. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um refinamento da alma em relação a reencarnações anteriores. Então Deus dirige o mundo, mesmo que para nós parece que o mundo está desgovernado. Nós temos a nossa parte nessa vida, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Então a pessoa por si só não pode pular pela janela. Se ele pular pela janela, ele não vai falar, olha, está decretado lá de cima que eu vou ter que morrer assim. Não, ele optou, usou o livre-arbítrio dele, por opção ele resolveu, Deus me livre, assassinar a si próprio, que é proibido pelo judaísmo. Agora, se acontecer alguma coisa, depois que a coisa já aconteceu, mesmo ele tendo evitado isso de acontecer, aí ele pode falar, isso era decreto do tribunal divino para retificar a alma dele de alguma pendência que ele tinha de uma reencarnação anterior. Isso sim. Agora, o que ele opta por fazer a coisa errada e depois ele sofre por causa disso, aí já não está nessa categoria. Então, aparentemente, o mundo está desgovernado, mas se a gente soubesse o motivo pelo qual Deus está dirigindo o mundo dessa maneira e não de outra maneira, nós iríamos entender que Deus está dirigindo o mundo melhor do que a gente conseguiria dirigir. Segundo o princípio da fé judaica, creio com plena fé que o Criador é o único, não há unicidade igual a dele, só Ele é nosso Deus, Ele sempre existiu, existe e existirá. O assunto do tempo só acontece no nosso plano. Para nós,
existe o passado, o presente, o futuro. Quanto mais você sobe, essa noção de tempo ela é um limite. Aí os limites são menores. A gente sai desse conceito de tempo. Terceiro princípio da fé judaica, que Deus não é corpóreo, os conceitos físicos não se aplicam a Ele e não há nada que se assemelhe a Ele. E esse conceito, ele é tão basiquinho, ele é tão importante. Eu contei para o seu Leonardo, uma vez eu fiz uma prova, era professor em Israel, 18 anos, terminei 7 anos de Shema, fui trabalhar de professor. Fiz uma prova para crianças de 13 anos, que eles tinham que passar de Yeshiva Ktaná para Yeshiva Gdolá. E nessa prova, a gente, um dos assuntos era a reza. Você está rezando. Para quem você está rezando? Então eu perguntei para o menino, me fala, na hora que você fala Shema Israel Hashem, você fala o nome de Deus, o que você imagina naquele instante? Aí o menino me falou, olha, eu aprendi, o menino sabia tudo, ele aprendeu bem, estudou bem. Ele falou assim, eu aprendi que Deus é infinito. Então imagina uma coisa comprida que nunca termina. E que Deus não tem forma. Então imagina uma coisa totalmente disforme. Isso era o Deus que ele rezava. Ele imaginava uma coisa comprida e disforme. Aí eu falei, uau, mas isso é baseado no que a gente ensinou para ele, que Deus é infinito e não tem forma. Então ele imaginava uma coisa comprida e disforme. Aí eu perguntei para o outro, não, e você, na hora que você reza, o que você imagina que é Deus? Aí ele falou, eu vejo atrás da nuvem tem um velhinho falando no Rio Hashem. Eu perguntei, por que velhinho? Ele falou, porque Deus já está, é o primeiro que estava, já está antes de todo mundo. De qualquer maneira, nós chegamos aqui a um assunto que é... Eu não imagino. Que ela, porque ela que não imagina essas coisas. Na Torá existe um assunto que é chamado de materialização dos conceitos e um assunto que é desmaterialização dos conceitos. São duas categorias da Torá. Materialização dos conceitos. Quando chega duas testemunhas para testemunhar sobre um assunto, eles têm que dar detalhes detalhados do que foi visto. Agora, quando você vai rezar, você entra em outra categoria da Torá, que é a desmaterialização dos conceitos. Como funciona isso? Imagina, vocês estão aqui, essa praia tão linda. Dá uma olhadinha assim, esse mar lindo, maravilhoso, com os navios, com a árvore, com as folhas. E agora você volta para São Paulo. Espero que não aconteça isso para ninguém. Voltar para São Paulo, que você aí retifica a alma toda, limpa todas as empresas da alma. Um dia em São Paulo vale 12 meses no Guiana. Mas você volta para São Paulo e você encontra uma pessoa que ela nasceu cega. Nasceu cega, na cabeça dela está tudo preto. Aí você fala, olha, eu estava aqui em Vila Velha, e tinha uma praia com as ondas brancas, com o mar verde. Na cabeça dela, preto mais preto igual preto, já estou imaginando as ondas brancas. Preto mais preto igual preto, já estou imaginando o mar verde. Aí você fala o coqueiro marrom, com as folhas verdes, preto mais preto igual preto, já estou imaginando o coqueiro marrom. Preto mais preto igual preto, já estou imaginando as folhas verdes. Você fala, tinha um passarinho vermelho, um passarinho amarelo, e preto mais preto igual preto, já estou imaginando o passarinho vermelho, e preto mais preto igual preto, já estou imaginando o passarinho amarelo. Aí você pergunta, você conseguiu imaginar tudo? Consegui imaginar tudo. Aí você fala para ela, de tudo que você imaginou, só tem uma coisa certa, que tudo o que você imaginou está errado. Essa é a única coisa certa. Na nossa cabeça, material mais material igual material, já estou imaginando o anjo Gabriel. Ah, que fofo, como você está imaginando ele? Ah, foi lá para o Museu da Arte Sacra, tinha lá o anjo Gabriel com o uniforme do exército romano.
colete à prova de flechas, e saia à prova de flechas, e capacete do exército romano, e tá lá aquelas asas de galinha, sandália, oba. Eu falei, sabe que o anjo Gabriel se revelou uma vez no acampamento da Assíria, e a beleza do anjo é tão grande, mas tão grande, que o exército inteiro morreu, sobraram 5 pessoas, todas as almas saíram dos corpos, de tanta beleza do anjo. E você conseguiu imaginar o anjo e a alma não saiu do corpo. Então você ainda está tentando se convencer que você imaginou o anjo de verdade. Quer dizer, preto mais preto igual preto, já estou imaginando o anjo. Preto mais preto igual preto, já, quer dizer, material mais material igual material, já estou imaginando o anjo no céu. Material mais material igual material, já estou imaginando Deus. Você já está vendo Deus e a alma não saiu do corpo. Philip Lane. O que acontece na prática é que Deus, ele está tão acima dos conceitos materiais que é muito mais fácil essa pessoa cega conseguir imaginar uma paisagem do que a gente conseguir imaginar um assunto espiritual. 1 hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. E a gente acha que conseguimos imaginar alguma coisa. Então você está rezando. Você acha que você já está conseguindo imaginar. Aí você fala, tá bom. A reza é a etapa da desmaterialização dos conceitos. Então, nessa hora da reza, o nosso trabalho é desimaginar. Tem partes da Torá que você tem que imaginar. Tem partes da Torá que o seu trabalho é desmaterializar os conceitos. Então, Deus está acima dos conceitos materiais. Então, como pode ser que o mesmo Deus, que ele está acima dos conceitos materiais, que no 2º mandamento está escrito que vocês não viram nenhuma figura, que Deus não é comparado a nada material? Como pode ser que Deus ele fala para os anjos no Bereshit, vamos fazer o homem? Como pode ser? Hashem falou para os Malachim, Deus falou para os anjos, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. E no 2º mandamento está escrito que não tem nenhuma imagem, nenhuma semelhança, e que vocês não viram nenhuma imagem, nenhuma semelhança. Então, que imagem e semelhança é essa que no 2º mandamento está escrito que ela não existe? E essa imagem e semelhança, diz o Rabbi Shimon Baruch Hai no Zohar, a imagem e semelhança são as 10 sefirot lá em cima. Lá em cima tem 10 categorias diferentes de emanação divina. Também isso, a gente faz um esquema de 10 sefirot. Estava contando, eu fui professor 18 anos lá em Israel. A maior dificuldade que eu tinha durante o ano, que era professor de judaísmo, na escola judaica religiosa, chegava na parte da saída do Egito. Contava para as crianças que Deus tirou o povo de Israel do Egito com o braço estendido e mão forte. Aí eu perguntava para as crianças, então agora me explica. Deus tirou o povo de Israel do Egito com o braço estendido e mão forte. E a criança me explicava. Primeiro desceu uma mão forte, começou a correr atrás dos egípcios. Aí os egípcios fugiram, chegou o braço estendido e bomba! Aí você fala, desculpa, né? O que está escrito aqui na Torá é o raciocínio da coisa. Quando a Torá te fala que com o suor da sua face você tem que comer o pão, a Torá não está te dizendo que você tem que dar 2 voltas no quarteirão, começar a suar, aí depois você pega um pãozinho, esfrega na testa e depois você come. A Torá está te dizendo que você tem que trabalhar duro para comer o pão. A mesma coisa, sempre a Torá vai te trazer o raciocínio da coisa. Porque está escrito que Deus soprou a nossa alma. Deus fez uma pessoa de terra e Deus soprou nas narinas dele uma alma vida. E depois no Parashat Noach está escrito Deus cheirou.
Deus não soprou, Deus não cheirou, Deus não se compara a nenhum conceito material, Deus está muito acima dos conceitos materiais, a gente não tem como imaginar o que é Deus, de tão lindo, de tão bom, a gente não tem essa capacidade. Para nós, material mais material igual a material, a gente já quer imaginar uma coisa espiritual, a gente não está nesse alcance. Então diz o Zohar, quando você coloca alguma coisa que está fora de você. Quando você sopra alguma coisa de dentro de você. E mesmo que Deus não soprou, porque Deus não tem comparação a assuntos materiais, Deus não está no nosso nível de ter que respirar, mas sendo que a pessoa que sopra, ele sopra o que tem dentro, se a Torá falasse Deus colocou uma alma, você iria imaginar, colocou uma coisa que está fora. Quando a Torá fala Deus soprou, quer dizer que a nossa alma é uma parte de Deus. Então, essa parte de Deus, a gente vai se relacionar a Sefirot. Quando Deus fala para os anjos, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança são as 10 Sefirot. E nas 10 Sefirot, a raiz da nossa alma, nos tornamos parte de Deus. Na primeira Sefirot, que ela vai ser chamada de Chokhmah. Lá é a fonte da nossa alma, lá nos tornamos parte de Deus. Acima disso, nós somos o brilho do sol no sol. Brilho do sol no sol quer dizer você é Deus e você não sabe que você existe. Você não tem consciência própria. O brilho do sol, quando chega na terra, ele é uma coisa à parte. Então, nossa alma, acima de Atzilut, nós somos o brilho do sol no sol. Nós nos tornamos parte de Deus no mundo de Atzilut. E depois da viagem da alma, até chegar nesse corpo material, a gente passa por... tem um esquema de 4 mundos espirituais, até esse 4º mundo espiritual, que é o mundo de Asiá, que tem um lado material, que é o mundo que a gente se encontra. Então, quando está escrito que Deus soprou, Deus não soprou. Mas diz o Zohar, manda na paz, me torrei na paz. A pessoa que sopra o que ele tem dentro. Então, o raciocínio da Torá, para mostrar para você que a sua alma é uma parte de Deus, a Torá usa a palavra Deus soprou. Na Parashat Noach, quando está escrito Deus sentiu o cheiro agradável dos korbanot. O Noach, ele fez a shchita, o abate de uma pomba, e ele fez o sacrifício da pomba e queimou a pomba no misber, no altar, fez um sacrifício para Deus. E está escrito Deus sentiu o cheiro agradável do korban. Então você vai para uma perfumaria e você fala, eu quero um perfume do cheiro agradável de penas queimadas. Eu quero ficar tão agradável, eu quero entrar no lugar, todo mundo fala, oh, que cheiro agradável você tem, perfume de carne queimada com pena queimada, e todo mundo vai correr atrás de você, vai falar, eu quero estar na sua presença só para sentir esse cheirinho de carne queimada, muito agradável, pena queimada, um cheiro muito gostoso. Aí a perfumaria... mas você é fora da regra. A perfumaria vai te falar, desculpa, isso não é cheiro, isso é fedor. Então, isso não é perfume, ao contrário. Se você precisa de um perfume, se você está num lugar desses, com cheiro desses, aí você precisa de um perfume para tirar esse cheiro de lá. Então, o que quer dizer? Que Deus sentiu o cheiro agradável da pena queimada e ele falou, por causa disso, eu não vou mais mandar dilúvio. Novamente, vai para o raciocínio da coisa. Da mesma maneira que a sua alma, para ser parte de Deus, está escrito que Deus soprou para te mostrar que, olha, quem sopra o que ele tem dentro. Quem cheira para dentro. Quer dizer que o korban, o sacrifício que o Noé fez, chegou até esse mesmo nível que é a raiz da nossa alma. E por que esse sacrifício que ele fez chegou até um nível tão alto? O que tinha de tão importante nisso? Aí a gente vai para uma explicação simples. Imagina, a noiva se encontra com o noivo fala para ela, você é um diamante. Ela está feliz. No outro dia, o noivo fala para a noiva, você é uma flor. Já subiu de mineral para vegetal. Ela está feliz. No outro dia, ele fala para ela, você é uma vaca. Ele já subiu de vegetal para animal.
Aí ela fica muito brava. Ele fala, peraí, eu te chamei de mineral, de diamante. Diamante é uma pedra. Você estava feliz. Te chamei de vegetal, falei que você é uma flor, você estava feliz. Agora subiu de nível, te chamei de vaca, um animal, agora você está triste? Ela vai falar, não, mas a diferença é que o animal, o cúmulo da estupidez do mundo, o cúmulo da grossura do mundo é o animal. Não tem nada mais grosso, nada mais insensível, nada mais estúpido nesse mundo do que um animal. Imagina um boi. Boi é o cúmulo da animalidade. E o Noah pegou esse boi e transformou ele numa mitzvah. Então, esse fato, quer dizer, de você pegar a coisa mais animal do mundo, que os egípcios antigos rezavam para esse boi, eles viam lá o cúmulo do lado ruim do mundo, tipo a vaca sagrada da Índia, tipo o cúmulo da grossura do mundo, e transformar isso numa mitzvah. Então, por isso, esse ato do Noah, de transformar o animal, que é a coisa mais grosseira do mundo, transformar isso num mandamento divino, transformar isso numa ação, numa mitzvah, aí chegou até o nível de onde veio a nossa alma. E as linguagens da Torá, elas são todas assim. A linguagem da Torá é sempre o raciocínio da coisa. Ela nunca quer dizer, então, por exemplo, está escrito olho por olho, dente por dente. Imagina, então, uma pessoa entrou num casamento, tirou a dentadura e falou, quem mexer comigo, soco na boca. Não tem dentes, não pode fazer nada para ele. Pela Torá, se ele der um soco na boca de alguém, tem que pagar o implante, tem que pagar a vergonha que aquela pessoa passou, tem que pagar os dias de trabalho que aquela pessoa perdeu. Então, por que está escrito olho por olho, dente por dente? Aí você já vai para o lado oculto da Torá. Às vezes, a Torá está te trazendo uma linguagem que está te mostrando o lado oculto da Torá, o lado cabala da Torá. Que a Torá está te dizendo que, olha, na hora que você deu um soco na boca de alguém, está decretado lá em cima que o que você fez para ele, isso vai acontecer para você. A partir de agora, essa pendência vai te acompanhar 3 reencarnações, até ela ser quitada. Ela pode ser quitada de uma maneira positiva, por meio de chuva, de arrependimento, de remorso, por meio de tefilá, por meio de tzedakah, de várias formas, mas senão ela vai ser quitada medida por medida. E olha a bondade divina que essa expressão vem nos revelar, que a coisa ruim, a pessoa, ele só vai receber a coisa ruim no mesmo nível que ele fez, nada mais do que isso. Se ele deu um soco na boca de alguém, se ele causou para alguém a perda de um dente, o máximo que vai acontecer para ele é perder um dente. Quer dizer, a coisa ruim, ela tem um limite total. A coisa boa, não. É quando você faz uma coisa boa, o pagamento para isso é eterno, porque Deus é a essência do bem, Deus é eterno. A coisa boa que você fez, você recebe um pagamento eterno. A coisa ruim que a gente fez, a gente só recebe a retificação de acordo com o que a gente fez. Então você encontra linguagens na Torá, que é a mesma Torá que fala que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, a mesma Torá, ela vai falar no segundo mandamento, olha como Deus é bom. Ele cobra dos filhos o pecado dos pais até a 3ª, 4ª geração. Absurdo total. Como pode ser que a Torá está falando contra a Torá? Curto-circuito dentro da própria Torá. Se a Torá está dizendo que o filho não paga pelo pecado dos pais, se o pai faleceu, o pai tinha assassinado alguém, não podem agora condenar o filho pelo que o pai assassinou. E a própria Torá fala que Deus, ele vai cobrar até a 4ª geração das pessoas que fazem o mal, e ele vai pagar até 2.000 gerações para aqueles que fazem o bem. Aí esse tipo de linguagem, novamente você vai para o lado oculto da Torá. Ou seja, você vem para esse mundo pela primeira vez, primeira reencarnação, é uma reencarnação livre.
você tem o livre-arbítrio de fazer o bem ou Deus me livre. A pessoa optou por fazer o mal. Agora, a próxima reencarnação, você vai ser chamado de o filho dessa reencarnação anterior. Mas é a mesma pessoa. Se tiver difícil para entender, me fala. Então, assim, imagina você estar aqui, você está de blusa azul. Então, agora, você vai trocar de blusa. O nosso corpo é uma roupa. Aí você tira a blusa azul, coloca a blusa branca. Então, é você com uma roupa diferente. Mas a Torá vai usar essa linguagem que a sua próxima reencarnação, ela é consequência da reencarnação anterior. Por causa que ela é consequência da reencarnação anterior, ela vai ser chamada de a filha da reencarnação anterior. E a sua terceira reencarnação vai ser chamada de a neta da primeira. E a quarta vai ser chamada de bisneta da primeira. Então quer dizer que Deus cobra da gente, de nós próprios, Ele dá 4 chances, a bondade divina, Deus dá para nós 4 chances, 3 reencarnações livres, e só na quarta Ele cobra o que a gente fez, e aí a gente passa por uma retificação. Aí você vê pessoas que estão sofrendo. Aí você fala, pera, mas aprendemos aqui no primeiro do princípio da fé judaica que Deus dirige o mundo. E por que a pessoa está sofrendo? Por causa que ele já está na quarta reencarnação. Ele já está pagando pelo que ele fez antes. Aí olho por olho, dente por dente, se aplica isso. Que se ele não retificou em 3 reencarnações de uma maneira positiva, aí na quarta é retificado medida por medida. E agora a gente vai para o próximo princípio da fé judaica. E Rafael que está aqui, é que eu estou... vamos lá. Creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. Ele antecede toda a criação e Ele é o primeiro e o último. O que quer dizer? Aí nós vamos novamente para o assunto de Da'at Elyon e Da'at Tarton. Ou seja, a visão divina e a visão humana. Na visão humana, nós achamos que fizemos uma diferença aqui nesse mundo. E fizemos. Mas fizemos de acordo com a visão humana. Então, tipo, você coloca o seu filho para segurar o volante do carro. Mas você está dirigindo. Ele acha que ele está dirigindo. Então, aqui você vai encontrar, por trás disso, quando você fala Deus é o primeiro, Deus é o último, quer dizer que tudo que aconteceu nesse meio tempo, nós tivemos o livre-arbítrio, nós optamos por fazer alguma coisa, nos foi dada a oportunidade de fazer isso, mas tudo estava dentro de padrões, quer dizer, a gente só podia fazer o mal para quem merecesse receber esse mal, a gente só conseguiu fazer o bem para quem merecesse receber esse bem, quer dizer, está tudo dentro desses padrões divinos. Vamos para o 5º princípio da fé judaica. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. É um conceito básico. Ou seja, quando a gente vai rezar, o que é reza pela Torá? A reza pela Torá é você pedir para Deus o que você precisa, na hora que você precisa. Oi, bem. Aí você vai pedir para Deus. Se a pessoa, na hora que ele vai rezar, ele não está com alegria, ele tem um plano B, coitado. Esse plano B dele, se a reza não der certo, ele já tem que saber o que ele vai fazer. Então ele reza assim com aquele receio, talvez não vai sair nada da reza, então aí ele próprio, ele já tem outro jeito de resolver isso sem a reza. Aí nós vamos para um exemplo da Torá, um exemplo muito bonito, o exemplo do nosso patriarca Yaakov. Yaakov, ele recebeu a notícia de que o Esaú, o irmão dele,
estava vindo para assassinar ele. Estava vindo com 400 capangas. Lá cada um desses 400 homens de Esav... Opa, isso é muito legal. Muito obrigado. Cada um desses 400 homens de Esav era, Deus me livre, era um terrorista diplomado e pós-graduado. Jacob Avinu se preparou para 3 coisas. Se preparou para a reza, se preparou para mandar presentes para o irmão dele, para subornar o irmão dele, se preparou para a guerra. Aí você fala, pera, se ele se preparou para a reza, ele rezou para Hashem, ele falou, Atzeleni na meada, ri meada esav. Se ele rezou, por que ele tinha que ter um plano B e um plano C? Aí diz a Torá, Jacob ele falou, Hashem Egramachet, talvez ele fez alguma coisa que por causa daquela alguma coisa que ele fez, ele não merecesse um milagre. Então, por isso, o plano B dele não era que ele achava que Deus não era capaz de dar para ele. Ele achava Deus 100%. Deus pode fazer em um segundo que tanto Esav quanto aqueles 400 terroristas que vieram com ele, Deus poderia fazer tudo desaparecer em um instante. E ninguém nem saberia que ele existiu. Voltaria ao estado anterior à criação. Mas ele imaginou para isso, na hora que eu rezo, eu peço alguma coisa para Deus, eu tenho que ter o mérito. Eu tenho que ter mérito. Então talvez eu não tenha esse mérito. Não é que Deus é incapaz de me dar. Talvez eu seja incapaz de receber. Talvez eu tenha feito alguma coisa para causar com que eu não tenha a possibilidade de receber esse milagre. Então ele vai para o começo do mundo, criação do mundo. Deus criou Adão e Eva, tudo que eles queriam, eles tinham. Não precisavam trabalhar. E, continuação, Deus falou para eles, tem uma fruta que é o Etz Hadat, essa fruta vocês não podem comer. O resto, todo mundo aqui é para você. E, para ele ter o mérito de ter cumprido esse mandamento divino, tem que ter uma cobra. A cobra para falar para ele, come. E ele fala para a cobra, não vou comer. Por quê? Ele chegando lá em cima, depois fala, olha, tá bom, eu cumpri o mandamento divino, eu não comi a fruta proibida. Deus criou os anjos antes de nos criar. Deus montou um tribunal divino com esses anjos, para eles fiscalizarem a gente, para a gente não conseguir um jeitinho. Senão a gente ia falar, Hashem, meu Deusinho querido, você é meu pai, você me ama, então me quebra o galho. Aí Deus fala, então me dá um motivo para quebrar o galho, me dá um motivo para mostrar para o tribunal divino, para eles darem liberarem. Então, Deus criou esse tribunal divino antes de nos criar. O Adão e a Eva, vamos dizer, iriam chegar um dia nesse tribunal divino e iriam falar, olha, nós não comemos a fruta proibida, nós merecemos alto paraíso. 1 hora no baixo paraíso espiritual é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Eles iriam falar, não comemos a fruta proibida, agora me prova que você não comeu. Você não teve tempo de comer. Se você tivesse tempo, você comeria. Aí entra a cobra na história. Aí ele fala, não, a cobra mandou comer. Eu falei, não. Eu falei, se Deus falou para não comer e uma cobra falou para comer, eu ouvi a Deus. Aí isso quer dizer que ele cumpriu o mandamento. Então precisava da cobra para justificar o cumprimento do mandamento. Então, agora, entrando nesse detalhe só, eu não estou acompanhando o horário. Alguém está com o relógio? Que horas são? Mais 15 minutos, então, para a aula e depois perguntas e respostas. Então, chegamos aqui no detalhe importante. A nossa vida aqui nesse mundo, e isso é o principal, quando nós entramos aqui, nesses princípios da fé judaica, que quando a gente vai rezar para Deus, e no caso de Jacob Avinu, que ele se preparou para as 3 coisas, ele falou, em primeiro lugar, vou rezar. Rezou, mas talvez o meu mérito não seja suficiente. Aí a gente vai para o Adam Arishon. O Adam Arishon no começo, porque eu contei essa história do Adão da Eva e da cobra, porque no começo o mérito dele era o suficiente.
Depois que ele comeu a fruta proibida, o mérito dele já não foi o suficiente para ter um milagre. Então Deus falou para ele, então agora para você comer, você vai ter que trabalhar. Antes, para ele comer, ele não precisaria trabalhar. Então, que trabalho a Torá fala que não tinha chovido, porque não tinha um homem para trabalhar, não era arar a terra. Aí já era um trabalho divino. Já era oração, como se fala, se a gente só fala para rezar, né? Que se fala orar. Então, era um trabalho divino. É como a gente no Shabat. Você está no Shabat, você não trabalha, mas você reza. Depois que ele perdeu o mérito, ele teve que trabalhar para receber, para poder comer o pão dele. Então Jacob falou assim, se eu tiver mérito, já com a reza, já resolve o problema. Se eu não tiver mérito, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer o trabalho para receber o milagre. Então, que trabalho ele se preparou? Primeiro ele se preparou para o trabalho fácil, ele vai mandar os presentes para o irmão dele, vai tentar subornar o irmão. Se o trabalho fácil não der, quer dizer, ele não tem o mérito para que o trabalho fácil seja suficiente para ele, aí ele vai para o trabalho difícil. Então ele se preparou para três coisas. Se ele tem o mérito, aí a reza já é o suficiente. Se não, um trabalho fácil já vai ser o suficiente. Se não, precisa de um trabalho difícil. Aí ele aprende isso do primeiro homem. Antes de comer a fruta, o trabalho não precisava trabalhar. Depois que comeu a fruta, aí teve que trabalhar duro. Então, quando a gente vai rezar, a gente tem que rezar desse jeito. Saber que Deus pode dar para nós tudo que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele só não vai dar para nós alguma coisa por dois motivos. Um motivo, a criança quer 10 quilos de quindim. E isso vai dar para ela uma grande dor de barriga. Então fala, não vai no Shalaila, meu Deusinho querido, eu quero $1 milhão. Aí a pessoa recebe $1 milhão, ele é sequestrado e Deus me livre, morre na mão dos sequestradores. Aí ele fala, se eu não tivesse $1 milhão, não seria sequestrado. Então Deus vai dar para a gente, em primeiro lugar, alguma coisa que não vai nos prejudicar. E talvez o que a gente está pedindo vai nos prejudicar. E o segundo caso é que Deus vai dar para a gente alguma coisa de acordo com o mérito que a gente tem para receber isso. Se a gente tem o mérito de receber de mão beijada, a gente vai dar para a gente de mão beijada. Se não tivermos esse mérito, vamos ter que trabalhar duro. Essa é a regra. Então, por que ele diz aqui que só para Deus nós temos que rezar? Aí a gente chega no ponto final da coisa, que o que Deus dá para a gente não tem intermediários. Esse é o detalhe importante. Ou seja, como começa todo o assunto da idolatria no mundo, o primeiro homem, o Adam Rishon, ele descobriu que quando Deus repassa a abundância lá de cima, esse repasse, ele desce por meio de 10 sefirot. Ele começa nas raízes, que é a Chokhmah Binadat, depois ele passa para um Zer Ampin, que é a Chesed, a Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. O Yesod, essa sefirá chamada de Yesod, ela recebe toda a abundância lá de cima, repassa para o Malchut. O Malchut, ela só recebe das sefirot anteriores. E o Malchut, ela é chamada de Nukva, ela é chamada de o lado feminino da sefirot. Ela vai fazer o trabalho de uma mãe. A mãe, imagina uma mãe na saudade de Shabbat, essa mãe, ela tomou vinho, ela comeu halá, ela comeu peixe, ela comeu carne, saladinha, sobremesa, e agora ela vai repassar isso para o nenê, vai dar de mamar para o nenê, ela vai repassar isso no nível do nenê, senão esse nenê, coitado, termina a vida dele aí. Então essa sefirá chamada de Malchut, ela vai repassar para a gente toda essa abundância lá de cima, ela vai transformar isso em bens materiais, mas de acordo com o nosso nível. E aí a gente vai receber a abundância lá de cima, como o neném recebe no leitinho dele, o peixe que a mamãe comeu, a carne que a mamãe comeu, o vinho que a mamãe tomou. A gente vai receber toda essa abundância
Só que essa abundância para chegar no mundo, por meio da Sefirat HaMalchut, ela vai passar por um processo, nós vamos chamar assim, lá em cima tem 70 anjos responsáveis por 70 povos. Cada anjo vai receber a cota dele e vai repassar para o povo que ele é responsável por ele. Vai ter esse repasse, ele não é um repasse direto, ele é um repasse indireto. Então, aquelas 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, eles já começaram a rezar para esses anjos. Tá bom? 10 minutos para acabar. Então, por isso que nesse princípio da fé judaica, a gente aprende, nós temos que rezar diretamente para Deus. Mesmo que pareça que você está recebendo os seus bens materiais indiretamente, mas esse indiretamente ele tem uma fonte, que é a revelação divina, que é Deus. E agora só... Então vou ter que voltar aqui, então. Vou ter que voltar. Não conseguimos terminar. Não, a gente dá uma pausa agora, um intervalinho, tem um break ali, um lanchinho, para dar Tá uma bom. descansada, as pessoas perguntam e aí você acaba. Tá bom, sim. Então, gente, agora intervalo sem comercial. Já voltamos. Que venham os comerciais. Não sei encerrar. Como eu encerro? Clica no ao vivo. Ou clica no X. Ou pede para o menino ajudar.